Evangelho de João, capítulo 17, versos de 1 a 8. Também, crianças, vamos ouvir, vamos ler a santa palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler juntos, irmãos? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa noite de culto, porque o Senhor nos reuniu aqui com os nossos irmãos, para te adorar, te louvar, te render graças, e sermos abençoados por ti, Senhor. Te louvamos pelas bênçãos que já temos recebido neste culto, e agora, Deus, pela pregação da tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando e falando a cada coração que está aqui nessa noite, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o que seria para você um dia de glória? O que seria para você um dia glorioso? Crianças, o que seria para você um dia de glória? Estão aí, crianças? O que seria para você um dia fantástico, um dia maravilhoso? Um dia de glória, um dia de encher o coração de alegria. É quando o meu timão ganhar a final do campeonato. Uma final de Copa do Mundo. Se bem que as últimas não deram muita alegria, né, irmãos? O show de um grande ídolo. Muitas pessoas consideram esse é um dia de glória inesquecível. Chegar ao topo da carreira profissional. Não há mais para onde subir. Já conquistei tudo que um dia desejei. Aos jovens, casar com a pessoa amada. Encontrar o príncipe, a princesa da minha vida. Esse será um dia de glória quando eu estiver no altar dizendo sim. Talvez o nascimento de um filho. O que é um dia de glória para você, meu irmão? Crianças, vocês já estão estudando aí. Qual seria o maior evento da humanidade? O maior evento que já aconteceu? Alguns podem dizer a queda de Roma, ao fim da Idade Média, o início da modernidade, o Iluminismo, Revolução Francesa. Foram as duas grandes guerras. Foi a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica. Meus irmãos, nós vamos ver nessa noite, à luz deste texto, que o maior evento da história foi a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Foi o evento de maior glória, de maior exultação, de maior honra. Foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, que ali Deus foi e ainda é e será glorificado. E ali também que a nossa alma encontra satisfação é na cruz de Jesus Cristo. Como diz o teólogo John Piper, quanto mais Deus é glorificado, mais a nossa alma é satisfeita. Quando Deus nos chama a glorificá-lo, embora Ele mereça e seja digno de toda a glória por ser Deus o Criador, mas não é porque Ele é egoísta, muito contrário, é porque Ele é amoroso. Não há nada que satisfaça o coração do homem que não seja a glória de Deus. Meu irmão, nós somos seres com fome de glória, quer você reconheça isso ou não. O próprio termo bíblico para definir o homem é alma vivente, que quer dizer fôlego, garganta, que quer dizer fome. Mas nós não só temos fome de coisas materiais, porque o homem não é só material, nós somos corpo e alma, nós somos alma vivente, nós temos fome de Deus. Deus colocou no nosso coração a sede pela eternidade. E aliás, o salmista diz que não é só a nossa alma que tem fome de Deus. O salmista diz: o meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta, sem água. Meu irmão, nós vamos falar hoje sobre a glória da cruz de Cristo. E nós vamos ver que na glória da cruz de Cristo, Deus é glorificado e também a nossa alma encontra satisfação. Em três verdades, irmãos. Quando Cristo se entrega, quando Cristo oferece perfeita obediência à vontade do Pai, e quando Cristo manifesta perfeitamente o Pai. Jesus começa o capítulo 17, irmãos, dizendo: tendo falado estas coisas. Que coisas? Capítulo 14 a 16. O discurso final de Jesus, as palavras finais de Jesus aos seus discípulos, que começou logo depois da ceia, foi para o cenáculo, e agora muito provavelmente Jesus está a caminho do Getsêmani. Então nós temos essa sequência: ceia, cenáculo, Getsêmani e cruz.
São as horas finais do nosso Senhor e Salvador. Ele não está indo para um almoço, para uma festa, para uma viagem, para um descanso, para uma folga. Ele está indo para ser negado, traído, entregue, preso, esbofeteado, cuspido, humilhado. Ele está indo para enfrentar hipócritas num julgamento cheio de malfeitores. Ele está indo, meus irmãos, para carregar uma cruz, para ser colocado entre criminosos e ali dar a sua vida por nós. Mas o que Jesus faz, meus irmãos, à beira da cruz? Ele ora. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Assim como ele estava diante do túmulo de Lázaro, o texto diz que ele ergueu os olhos ao céu e orou ao Pai. Jesus tem uma vida de oração, ele ora ao Pai. A dependência do Pai foi também o combustível do seu ministério. E Jesus sabe o que irá acontecer. Ele sabe dos planos de Deus, ele sabe da cruz. Mas ainda assim ele ora. Meu irmão, Jesus aqui joga por terra aquele entendimento de se Deus é soberano, para que orar? O próprio Filho de Deus, que tem o controle de todas as coisas, ora ao Pai, expressando o seu desejo para que a vontade do Pai se realize na sua vida. Quanto mais nós, irmãos, precisamos orar buscando a vontade de Deus para nós. E nós podemos dividir essa oração sacerdotal de Jesus, aqui Jesus como o próprio sumo sacerdote e a própria oferta. Isso é lindo de ver em João 17. Ele resume em si estas duas figuras do Antigo Testamento. Ele é tanto o sumo sacerdote que vai sacrificar o cordeiro, como ele é o próprio cordeiro que será sacrificado. Meus irmãos, e aqui nós temos a oração sem dúvida mais linda, mais bela das Escrituras. E nós temos sem dúvida a mais linda, mais bela e mais perfeita oração feita debaixo desse sol. É a oração do nosso Senhor Jesus. Nós podemos dividi-la em 3 grandes partes. Versos 1 a 8, aí a dúvida entre os comentaristas, se é antes ou um pouco depois. Jesus ora por si. Depois Jesus ora pelos seus discípulos. E depois Jesus ora por toda a igreja, por aqueles que haverão de crer. E Jesus diz algo interessante aí, irmãos. Ele diz: Pai, é chegada a hora. Essa expressão ela é muito importante no Evangelho de João. Lá em João 2,4, quando há o milagre no casamento, Jesus diz a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Mais um pouco à frente, irmãos, Jesus diz à mulher samaritana: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em João 12:23, Jesus diz: quando os gentios começam a procurar por Jesus, quando os judeus negam a Cristo, ele diz: é chegada a hora se aproxima do Filho ser glorificado. Diz lá em João 12:23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E agora a hora está mais iminente ainda, irmãos, quando ele diz: é chegada a hora, é a plenitude dos tempos, é o tempo determinado por Deus. O Filho será glorificado e o Pai será glorificado e a nossa alma satisfeita. Meu irmão, primeiro, Deus o Pai é glorificado e há glória na cruz de Cristo pela sua entrega. Diz aí o verso 1: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Meus irmãos, é estranho pensar, e se não há Deus nessa história, se não há um plano de redenção, é loucura o que o Senhor Jesus está dizendo. Pois é chegada a hora de Jesus dar a sua vida. E que glória há na morte, que glória há na dor, que glória há na vergonha do Filho de Deus, que glória há nas acusações falsas, que glória há na zombaria, que glória há em um Filho de Deus ser vendido por 30 moedas, que glória há em carregar uma cruz, a semelhança dos piores criminosos, que glória há ser pregado nu numa cruz do lado de 2 criminosos, que glória há ser chantageado, cuspido, maldito naquela cruz, que glória há, meu irmão. Há só a glória, porque há um Deus conduzindo a história e fazendo algo maravilhoso através da morte de Jesus. Jesus, meu irmão, encara a cruz como um meio do Filho ser glorificado e do Pai ser glorificado no Filho. Jesus diz: chegou essa hora. Lá em Filipenses, capítulo 2, Paulo expressa muito bem o que está acontecendo aqui com o nosso Salvador. Filipenses 2, a partir do verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz, meus irmãos. Mas é na cruz de Cristo que o Pai será glorificado.
Pois é na cruz de Cristo que o Pai receberá uma perfeita obediência do Filho. É na cruz de Cristo que Deus fará justiça aos pecados da sua igreja. É na cruz de Cristo que Deus revelará a sua misericórdia e a sua graça. É na cruz de Cristo que Deus perdoa os nossos pecados. É na cruz de Cristo que Deus nos lava. É na cruz de Cristo, irmãos, que a cabeça da serpente é pisada. É na cruz de Cristo que o príncipe deste mundo é julgado e expulso. É na cruz de Cristo que todas as coisas se fazem novas. É na cruz de Cristo que um homem, ao contrário de Adão que quis a sua vontade, de todos nós, irmãos, é que um homem se submete ao sofrimento para fazer a vontade de Deus. É na cruz, meus irmãos, que um homem muito mais do que Jó, perdendo tudo, aqui é um santo sofrendo como ninguém, suportando a ira de Deus. É na cruz que você encontra, e somente na cruz, meu irmão, um homem que prefere sofrer do que fazer a sua própria vontade para glorificar o nome do Pai. É só na cruz de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus capítulo 5, verso 7. Diz: e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha, meu irmão, que estava no coração do nosso Senhor foram orações com lágrima, em meio a sofrimentos, mas que ele orou ao Pai, mas se entregou na cruz. E meus irmãos, o texto diz aí, verso 2, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Meu irmão, como o Filho é glorificado, é pela sua perfeita justiça, é pela sua perfeita obediência, é pela sua perfeita submissão. Porque a cruz, embora seja morte, ela também é vida. Embora seja vergonha, mas ela é glória. Embora pareça derrota, mas é vitória. É através da morte que Jesus vence todos os inimigos. É através da morte da sua ressurreição. É pela morte e ressurreição de Cristo que ele é provado e aprovado como perfeito homem, como perfeito sacerdote, como perfeito mediador, como nosso perfeito Salvador. E é por meio da cruz, meu irmão, que o texto diz que Jesus, então, retoma essa autoridade que ele sempre teve. E diz: o Pai lhe confere autoridade sobre todos. Aí nós nos lembramos, irmãos, de quando Jesus, já ressurreto, chama os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Por que pregamos, meus irmãos? Não é pela nossa capacidade de convencimento. É porque Cristo tem autoridade sobre todos os homens. E o Evangelho, meus irmãos, triunfa sobre as trevas e sobre o coração dos homens. É interessante porque o Pai é glorificado na morte do Filho, pela obediência do Filho, pela justiça do Filho, pela submissão do Filho, pela entrega do Filho, e porque a cruz demonstra a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Mas, meu irmão, o texto aqui diz que o Filho também glorifica o Pai, através da sua morte. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Isso aqui é lindo, irmãos, porque isso aqui é tudo que nós não somos, é tudo que nós não fazemos, porque nós gostamos de vanglória, irmãos, nós buscamos a nossa própria glória. Os homens querem glória para si. Irmão, nós dificilmente pensamos no outro. Nós dificilmente queremos ver o outro bem e feliz. Nós nos incomodamos com a felicidade do outro, com o sucesso do outro, com a prosperidade do outro. Mas a Trindade nos ensina, meu irmão, que a verdadeira felicidade está em fazer o bem ao outro, em ver o outro glorificado. O Pai vê o Filho glorificado e o Filho se ocupa com a glória do Pai. E, meus irmãos, e através disso, o verso 2 diz que com essa autoridade, o que o Filho faz? Com essa autoridade que lhe é dada, ele quer que ele concede vida eterna. Ah, meus irmãos, a glória da cruz de Cristo. O Pai é glorificado, o Filho é glorificado e nós somos salvos. A nossa alma é satisfeita. Por isso que diz lá ainda em Filipenses capítulo 2, onde paramos. Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, só Jesus tem autoridade de dar vida eterna. Nenhum homem tem essa autoridade, nenhum fundador de religião, nenhum Maomé tem essa autoridade, meu irmão, nenhum Allan Kardec. Ninguém tem essa autoridade, é só o Filho de Deus, é só Jesus que tem essa autoridade. E o que consiste essa vida eterna? Às vezes nós pensamos em vida eterna somente na vida por vir, somente no céu, no paraíso, num lugar sem dor, sem sofrimento. Mas vida eterna é muito mais do que isso. Por isso que a vida eterna já começa aqui, meus irmãos. Olha o que diz o verso 3. Vamos ler juntos? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Meus irmãos, vida eterna não é só um período de vida sem fim. Porque no inferno haverá vida nesse sentido. Será uma vida perene de sofrimento e de dor. Vida eterna, meus irmãos, não é só uma vida prolongada. Vida eterna, meus irmãos, é conhecer a Deus. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Jesus. Ele é a vida, Ele é fonte de vida. O céu seria um inferno se não tivesse Deus. Nossos primeiros pais quiseram expulsar Deus do paraíso. Mas eles é quem foram expulsos. E perderam a presença de Deus e o paraíso. Mas Jesus está dizendo que Ele nos dá o paraíso. Mas o paraíso só é paraíso porque nós reavemos a presença de Deus. O que é a vida eterna, meus irmãos? É conhecer a Deus. O único Deus verdadeiro, não é qualquer Deus. Não é o Deus que está em toda religião. Isso é mentira do diabo. Deus tem várias faces. Mentira de Satanás. Deus só tem uma face e é em Cristo. Aqui diz, meus irmãos, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Meu irmão, por isso que a vida eterna já começa aqui. A vida eterna é conhecer Jesus. Mas conhecer na Bíblia não é só doutrina, não é só conhecer teoria, não é só decorar a Bíblia, não é só decorar livros de teologia. Conhecer na Bíblia é se relacionar com Deus. É um relacionamento íntimo, pessoal, real, diário, verdadeiro, com Deus. É você andar com Deus. Eu posso dizer, meus irmãos, que conheço muitas celebridades, que conheço muitos autores, que conheço muitas pessoas famosas, que conheço até pessoas de vista. Aquele fulano é doutor, aquele fulano é um policial, ele mora em tal rua. Mas eu só posso dizer que conheço, se eu convivo, se eu tenho relacionamento. Assim é com Deus, irmãos. Vida eterna é conhecer a Deus pessoalmente. E Jesus nos dá isso pela sua autoridade. Meus irmãos, mas Jesus, a glória na cruz de Cristo, não só pela entrega de Jesus à morte na cruz, mas também porque Jesus cumpriu a vontade do Pai. Olha o que diz o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meus irmãos, de certo modo, a oração sacerdotal de Jesus é um resumo de todo o Evangelho de João até aqui. Qual o propósito do Evangelho de João? Está lá no final. Estes sinais que Jesus fez foram registrados para que vocês creiam em Jesus e, crendo nele tenham vida eterna. E aqui é um resumo, meus irmãos, desse Evangelho de João. O que o Evangelho de João mostrou? A glória do Filho de Deus. Como o Filho de Deus foi submisso ao Pai. Como ele revelou o Pai. Como ele glorificou o Pai em cada palavra, em cada ato, em cada gesto, em todo momento da vida, com os seus sinais. Ele glorificou a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, diz o seguinte, irmãos. Esse tema já apareceu aqui no Evangelho de João. Olhe lá na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, 34. Vamos ler juntos? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu irmão, qual é a sua comida? Qual é a sua bebida? Nós cantamos aqui hoje, não é isso? E aqui não estou falando de pão, não estou falando de pizza, de churrasco. Onde seu coração se satisfaz? Essa é a pergunta. Alguns buscam satisfação nos relacionamentos. Alguns buscam satisfação em que a sua vontade seja sempre feita na sua casa, no trabalho. Alguns buscam satisfação em que todos na sua família cultivem o seu reinozinho pessoal. Alguns buscam satisfação no seu próprio ego, em que todos os seus planos deem certo. Alguns buscam satisfação no prazer. Alguns buscam satisfação nos vícios. Alguns buscam satisfação no dinheiro, na carreira. E até no sucesso pessoal, até no sucesso dos nossos filhos, nós podemos idolatrar. Às vezes nós buscamos satisfação nas coisas criadas. O casamento é bom, mas se a gente busca satisfação nele, estamos transformando o casamento numa idolatria. Alguns buscam satisfação em ideologias. Se eu abraçar essa ideologia, se eu abraçar essa identidade, e muitos têm ido por esse caminho. Eu vou abraçar essa identidade que a mídia está dizendo, coisas temporais, passageiras, que daqui a um tempo já vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra. Mas o que vale é o meu sentimento. Meus irmãos, muitos buscam satisfação em vários lugares. Olha o que Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque a vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Irmãos, ainda no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, diz: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Por que o juízo de Jesus é justo, irmãos? Porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Por que os nossos juízos são injustos? Por que a gente julga situações injustamente? Por que nós, meus irmãos, julgamos o outro injustamente, cometemos injustiça em casa, cometemos injustiça com os nossos amigos? É porque nós não queremos a verdade, nós queremos benefício. A gente vê isso muito na política, né, irmãos?
O nosso candidato pode fazer qualquer besteira. A gente aplaude. O outro dá um deslize, a gente critica. A gente fecha os olhos para qualquer mentira, engano, corrupção, falcatrua e roubo. Onde é quem a gente ama, quem a gente defende. Porque o nosso compromisso não é com a verdade, o nosso compromisso é com a nossa ideologia. É com a gente mesmo. Mas Jesus diz, eu julgo retamente porque eu busco a vontade de Deus. Meu irmão, continuando aí, Evangelho de João, capítulo 6, 38. Diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Que bênção, irmãos, que glória que Jesus, ele fez a vontade do Pai. A vontade do Pai era a cruz, a vontade do Pai era salvar um povo para si. E aqui se cumpre, meus irmãos, a palavra do salmista no Salmo 40. Abra a sua Bíblia lá, Salmo 40, verso de número 8. Olha o que o salmista diz. Salmo 48, vamos ler juntos? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. E glória, irmãos, porque isso é verdade plena nos lábios e no coração de Jesus. Voltando lá no Evangelho de João, Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Meus irmãos, por que isso vem em nosso benefício? Olha a palavra que Jesus disse. O que ele fez com a obra? Eu te glorifiquei por quê? De que maneira ele glorificou? Consumando. Que bênção, meu irmão, que glória! Ele não deixou pela metade. Não é que Jesus fez uma parte e agora a gente faz o resto para tentar se salvar. Não é? Jesus possibilitou a salvação e agora depende de nós. Não, ele está dizendo que essa obra é dele. A obra de salvação ele consumou. Só ele poderia fazer. Só ele pôde glorificar plenamente o Pai. E agora que ele fez isso, ele retorna à glória que ele sempre teve. E olha aqui a divindade de Jesus, irmãos. Olha a eternidade de Jesus. Olha como cai por terra falsas religiões que afirmam que Jesus nunca quis dizer ser Deus. Pois ele diz, é a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus é eterno. Ele sempre teve glória. E com quem? Junto com o Pai. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Ou Jesus é Deus, não tem alguma coisa errada aqui. Porque a glória do Filho é conjunta com a glória do Pai. E meus irmãos, Deus glorificado, quando o Filho cumpre a vontade do Pai, isso significa que está tudo consumado, irmãos. Em nosso benefício. Vem para nós, para nos salvar. Mas em terceiro, irmãos, a glória da cruz de Cristo, não só pela sua entrega voluntária, não só porque aqui é a consumação da realização da vontade plena do Pai, mas porque Jesus também, meus irmãos, manifestou o Pai aos seus. Olha o que diz o verso 6. Leia para mim, irmãos, verso 6. João 17, 6. Meus irmãos, é o que Jesus fez durante todo o Evangelho. É a tônica do Evangelho de João. Aliás, logo lá no início, no capítulo 1, olha lá para você ver. Você já está cansado de saber, mas diz lá, João 1, verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, é o Verbo que se fez carne e veio revelar plenamente o Pai. Ele veio manifestar o Pai a nós. Por isso já falamos aqui nesse Evangelho de João. Se você está esperando alguma prova de que Deus existe, se você está esperando alguma prova científica, filosófica, racional, histórica, arqueológica, de que Deus existe, meu irmão, sinto muito, mas você não vai ter prova maior do que Jesus. Não há revelação maior do que Jesus. Se há revelação maior do que Jesus, troque Jesus por essa revelação. Pois ele é maior do que o próprio Cristo. Ninguém revela mais plenamente o Pai do que o Filho. E hoje ele faz isso pela pregação e pela obra do Espírito Santo de Deus. Não é que não existam verdades na filosofia, no mundo, na história, na arqueologia, existe. Mas o Pai, o Deus verdadeiro é conhecido em Jesus. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Aí no capítulo 6 também, irmãos, do Evangelho de João, verso 44. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. Meu irmão, é só o Filho que revela o Pai, e ele veio manifestar o Pai. É o que ele está dizendo aqui, manifestei o teu nome aos homens. E quais homens, irmãos? Olha o que diz aí o verso 6. Aos homens que me deste. Meus irmãos, todos aqueles que o Pai deu ao Filho. O Filho é eficaz para se revelar. Por isso, meus irmãos, que cabe a nós pregar, mas não cabe a nós converter ninguém.
O máximo que a gente pode fazer é convencer, mas convencimento não salva ninguém, o que salva é a conversão. Só o Filho pode revelar o Pai no coração do pecador, e Ele vai revelar a todos aqueles que o Pai lhe deu. Olha o que o texto continua dizendo no verso 6. Eles eram de quem? Eles eram teus, já eram do Pai. Meu irmão, você já era de Deus antes de você nascer, antes do mundo ser formado. Deus já conhecia o seu povo, Deus já conhecia a sua igreja, desde antes da fundação do mundo. E é do céu que Cristo veio buscar a sua igreja, que Ele já conhecia, já amou, antes que tudo fosse criado. Eles já eram teus. E olha que lindo esse, meus irmãos, é o Filho orando o Pai. Sabe o que é João 17? É se você estivesse no Santo dos Santos. É se você estivesse ouvindo a conversa do Deus Pai com Deus Filho. Ele revelou a nós. O Deus Filho está dizendo, você me deu, Pai. Você confiou a igreja a mim. E eu vou guardar ela. Ninguém vai tirar das minhas mãos. O texto diz, eles têm guardado a tua palavra. E agora eles reconhecem. É claro que os discípulos aqui ainda estavam um pouco confusos, mas já são salvos. Eles não entendem plenamente quem é o Messias. Não têm toda a clareza da obra de Cristo, mas têm colocado a sua confiança em Jesus. Vão abandonar Jesus, mas vão ser resgatados. Porque eles têm crido e têm conhecido que Jesus é o Filho de Deus. E por quê? Olha o que diz o verso 8. Eu lhes tenho transmitido as palavras. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu acho isso aqui lindo, irmãos. A ênfase que Jesus dá. Ele diz, eles têm conhecido a minha palavra. Jesus não coloca o peso sobre os milagres. Porque a fé em milagre não salva. O milagre é só um sinal para apontar para Jesus. Mas a fé está nele, na sua palavra. O que guarda os discípulos, meus irmãos, o texto está dizendo, é a palavra. É receber a palavra e é crer na palavra. Embora Jesus tenha manifestado o Pai em milagres, em sinais. Jesus tenha manifestado ensinos, em pessoa, obediência na sua vida. Mas o principal disso tudo é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que bênção, irmão, que em Jesus nós temos a palavra. E nós guardamos a palavra que Jesus está dizendo. E lá em Apocalipse 12, quem são aqueles que perseveram, irmãos? Apocalipse 12, 17. Leiam comigo. Vai ser assim até a volta de Cristo. Esses a quem o Filho revela, eles são guardados pelo Filho, porque pertencem agora ao Pai e ao Filho. E eles guardam a palavra. Quem é o povo da palavra, irmãos? Quem é o povo que guarda a palavra? É a igreja. Olha o que diz Apocalipse 12, 17. Vamos ver? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ainda continua sendo estes que guardam a palavra. Irmãos, a glória da cruz de Cristo está na sua entrega voluntária ao Pai, que nos dá a vida eterna. A glória da cruz de Cristo está na sua obra consumada de fazer toda a vontade do Pai, e consuma para nós a obra de redenção. A glória da cruz de Cristo, meu irmão, está no fato de que Jesus conclui a plena manifestação da revelação da glória de Deus à sua igreja, para que nós recebamos da sua palavra e creiamos para a salvação. Meus irmãos, há um cântico que diz o seguinte: na cruz a justiça e a paz se beijaram, da luta mais intensa ressurgiu o Salvador. A maldade se provou ser tão fraca quanto o ódio, pois a vida ressurgiu com a força do amor. A cruz é o centro da história, é o ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Na cruz o bem e o mal se encontraram. Ali Jesus pagou o preço dos pecados meus. Na cruz ficou exposto a todo o universo, o pior do homem e o melhor de Deus. A glória da cruz de Cristo. Meu irmão, aplicando para nós, essa é uma obra exclusiva de Jesus. Mas o que Jesus nos ensina através dessa primeira parte da oração? Muitas vezes nós pensamos que glória é a realização da nossa vontade. Mas sabe como nós glorificamos a Deus, irmãos? É quando sempre escolhemos a cruz. Pois nós também precisamos morrer com Jesus. Você tem escolhido a cruz, meu irmão? Você tem morrido para você? Toda vez que o meu ego bate com a vontade de Deus, eu tenho morrido para mim. No trato com seu cônjuge em casa, você tem escolhido a cruz. No trato com seu filho, você tem escolhido a cruz. Ao servir na igreja, você tem escolhido a cruz. Quando o prazer te assedia, o pecaminoso, você tem escolhido a cruz. Quando Satanás te assedia, você tem escolhido a cruz. Meu irmão, assim como foi para o Salvador, para os seus discípulos, para a sua igreja, Deus é glorificado também, meu irmão, na minha e na sua vida, quando nós escolhemos a cruz. Quando nós optamos por sofrer pelo nome de Cristo e por Deus, a despeito da nossa segurança e do nosso conforto, irmãos. Segundo, como nós como igreja glorificamos a Deus?
É buscando em Cristo, na sua graça e no poder do Espírito, fazer a vontade do Pai, como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, é quando nós buscamos a vontade do Pai. Mas é triste porque muitas vezes a igreja nem conhece a vontade de Deus. Porque você lê a Bíblia, meu irmão, você estuda a Bíblia, você sabe da vontade de Deus, você medita nas Escrituras, você tem fome e sede de conhecer a vontade de Deus para a sua vida revelada, você medita na palavra, você bebe da palavra, você pensa na palavra, você vive na palavra, você busca pela oração, pelos meios de graça. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Deus é glorificado na sua igreja, meu irmão, quando ela faz a vontade de Deus. Terceiro, como Deus é glorificado na minha e na sua vida, é quando nós manifestamos a glória de Deus aos homens. Não como Jesus ele fez, ele é perfeito. Mas quando nós proclamamos o nome de Cristo. Pois Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, Jesus aqui está nos ensinando e ensinando a igreja que o caminho para a igreja glorificar a Deus é escolher a cruz, é fazer a vontade do Pai e é manifestar o nome de Deus diante dos homens. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa bela e maravilhosa missão.